Isso. Pronto. Então, o título desse trabalho, né, é uma incursão sobre a obra de arte, a tecnologia e a pornografia. Eu escrevi esse texto, né, primeiramente foi para uma disciplina aqui do meu mestrado na PUC, e ele tratava apenas da questão da tecnologia e da obra de arte, né, sobre a questão da perca da aura, né? Então, com essas pesquisas que a gente vem desenvolvendo junto com a Cristina, e com a chegada desse dossiê que a gente está preparando, eu resolvi introduzir e pensar, né, o papel da pornografia nessa separação da obra de arte, né, do que foi a obra de arte, né, no passado, para o presente, né, para essa era tecnológica, a era da técnica. Então, eu queria colocar, né, os primeiros trabalhos ali, os principais trabalhos, no caso, que ajudaram a construir essa pesquisa, né, que foi a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, do Walter Benjamin, e o livro da Polly Barton, que a gente já viu aqui, acho que deve ter mais ou menos um ano, que é Pornô, uma história oral. Nesse trabalho do Benjamin, ele vai colocar que a obra de arte, né, no início, ela tinha, ela tinha uma intenção, um objetivo que era voltado para o religioso, né, ela tinha um caráter mágico, religioso, voltado para o além. E no texto, né, eu até aponto isso, que nas pinturas rupestres, por exemplo, a gente observa bem isso. Era uma forma do ser humano de tentar entender o próprio mundo, de compreender, né, os eventos naturais, a vida, de alguma forma e representar isso. A gente tinha estátuas de deuses, de deusas que ficavam em cavernas, e elas eram voltadas para uma pessoa, duas pessoas, não era tanto o objeto em si que tinha valor, era o que ele representava, né? E para o Walter Benjamin ocorre uma cisão que vai colocar, né, essa obra de arte agora em um outro campo, que é o campo político, né? A obra de arte ela vai passar de ter um valor um pouco mais circunscrito, né, no campo da religião, da magia, né, vai passar a um campo onde a técnica, né, a reprodutibilidade da obra, né, essas várias cópias que se pode fazer, vai passar a ter um caráter político, né, ela vai servir a um objetivo político. Então, ela muda completamente de função, né? E nesse trabalho eu coloco como essa função, né, da obra de arte nesse novo ponto, ela é utilizada, por exemplo, pelo nazismo, mas também por vários outras instituições, como, por exemplo, ali durante, pouco depois da Segunda Guerra, nos Estados Unidos, né, o sobrinho do Freud, que era norte-americano, ele utilizou um pouco da psicanálise freudiana para tentar criar é, um desejo inconsciente, né, em produtos para poder vender, né? E grande parte disso caía sobre, por exemplo, fotografia, sobre o cinema. Então, por exemplo, ele colocou várias jovens em um desfile, jovens debutantes, no desfile de 4 de junho, e colocou elas para fumarem cigarros e serem fotografadas fumando, né? E apareceram em vários jornais importantes, tudo mais. O que isso acarreta? Ele coloca um produto
junto com uma ideia, né, que era da liberação feminina, de que mulheres modernas e livres, elas fumavam. Então, o que acontece? Aumenta exponencialmente a venda de cigarros para mulheres, que antes não era bem visto que elas fumassem em público, né? Era só em casa e escondido, assim. Então, por exemplo, no nazismo, que é o que eu questiono aqui no trabalho, eles vão se utilizar da pornografia, por exemplo, para construir uma imagem do judeu, né? Eu acho que eu vou, um pouco antes disso, aqui. Entende-se, portanto, que a noção mesma de arte que possuímos está comprometida por este fazer arte como reprodução ilimitada e despida de autenticidade singular. A relação que construímos com essas obras é baseada em uma relação de desejo pela vontade de possuir. Então, acho que Lacan coloca muito bem que essa questão do desejo e a questão de possuir, ela é muito, como posso colocar, ela é muito complicada, porque a partir do momento que o sujeito alcança aquilo que ele deseja, ele vai desejar outra coisa, né? Ele faz uma, uma ele constrói ali uma imagem bem criativa para ilustrar isso, que é a de uma mão que se estende para pegar um fruto, só que a partir do momento que essa mão está se aproximando, o fruto pega fogo, né? Desaparece. Então você vai querer ir atrás de um novo fruto, né? E isso está lá desde Schopenhauer, que é uma das grandes influências ali que aparecem no trabalho do Freud e que consequentemente vão aparecer aqui e ali também em Lacan. Então, a partir do momento que a gente tem, né, essa possibilidade das pessoas de possuírem, né, esses objetos de arte que não são mais únicos, né, que agora são cópias feitas sob demanda para alimentar mesmo o mercado, né? Então, a partir do momento que você tem essa possibilidade de manter uma proximidade muito longa, a obra de arte, né, pelo menos essa obra reproduzida, copiada, ela vai perder uma das propriedades mais íntimas assim, da obra de arte na antiguidade, que era a aura dela, né? É o aqui e agora, né? Ela foi feita em um momento determinado, de uma forma determinada, com um objetivo determinado, que ele não é recuperável. E é uma coisa que não pode ser copiada, né? Ela perde toda posso colocar, a essência dela. Ela perde o aqui e agora. Ela passa a ser só mais uma. Tanto que a imagem que eu escolhi usar para ilustrar essa reunião de hoje ela mostra um personagem que interpreta Jesus quando ele encontra em uma fábrica várias imagens dele. Acho que elas são feitas de isopor. E ele fica louco nessa cena, né? Porque ele descobre que ele não é mais necessário, né? As pessoas têm várias outras cópias. Então ele começa a destruir todas elas ali. Por isso chega um ponto que ele fica cansado e está deitado ali. Então, essa perca da aura, né, ela é muito importante porque ela vai, por um lado, aproximar as pessoas dessas obras, dessas cópias, mas por outro ela vai afastar as pessoas e vai, né, imputar nessas cópias uma função mercadológica e política, né, consequentemente.
nazismo, isso foi muito utilizado para criar, né, construir a imagem do judeu como inimigo. Então, você vai ali, é uma coisa meio sutil, porque a pornografia e a nudez, elas ambas vão aparecer nesse contexto, só que de formas bem diferentes. Acho que eu tenho algumas imagens aqui. Essa é uma das imagens que aparece no jornal O Judeu como Profanador de Raças, uma acusação contra Judá e um aviso às mulheres e garotas alemãs, né, que mostra um judeu marcando a ferro uma jovem alemã. Né? Então, eles utilizavam dessas imagens pornográficas para ilustrar, para construir um caráter, na verdade, desse judeu inimigo, em qual as pessoas tinham que ter cuidado, porque ele ia contra tudo que a sociedade prezava na época. Né? Ele era estranho, ele era vulgar, ele era perverso. Então, eles utilizaram muito da pornografia com esse fim, né? Tem mais duas imagens. Essa primeira também aparece no mesmo jornal. Essa terceira, ela foi de um cartunista, né, que coloca um judeu vendendo mulheres nuas, né, vendendo jovens alemãs numa vitrine. Então, a nudez aqui, ela é pornográfica, né? Ela está a serviço de uma ideia, qual é a palavra? De uma ideologia, né? Então, eles constroem bem uma narrativa que vincula a pornografia com o perverso com o judeu. Enquanto, por outro lado, eles utilizaram da nudez para construir também a imagem do alemão ariano, né, como a gente conhece. Só que essa nudez, ela já não aparece em um contexto pornográfico. Né? Tem aqui Leni Riefenstahl, que foi uma diretora de cinema, né, alemã nessa época, e ela foi responsável por alguns filmes durante as Olimpíadas. O primeiro dos filmes, acho que tem aqui os títulos, a Festa das Nações e Festa da Beleza. O Festa da Beleza, né, no início dele, parece vários jovens atletas tomando banho num lago, em meio à natureza, e também tem a imagem de um atleta que ele representa uma estátua grega, né? Então aqui eles utilizaram, né, essa verossimilhança com a obra de arte e com o corpo nu desse jovem alemão ariano para construir uma narrativa de que eles pertenciam a uma classe superior. Né? Então a gente tem duas formas de utilizar dessa nudez muito bem estruturadas com uma visão muito específica, né, do que eles querem alcançar com isso. Uma, construir a imagem daquilo que é feio e outra daquilo que é belo. Né? Um não pode existir sem o outro. Então, para eles construírem essa ideia do alemão superior, eles precisam, né, dessa imagem do inimigo feio inferior, né, que foi, nesse caso, os judeus. Nesse mesmo plano, a reprodução técnica da fotografia se colocou como uma ferramenta essencial da propaganda. Né? Um dos responsáveis, inclusive, pela ideia de propaganda foi esse sobrinho do Freud, porque a ideia, né, no caso, ele muda as palavras, se eu não me engano, ele coloca marketing. Só que a ideia inicial era chamar de propaganda. Só que ele escolhe, né, marketing porque propaganda não era uma palavra já muito bem vista, justamente por causa do nazismo. Né?
Então ele só muda de nome para manter um pouco as aparências, né? Mas isso vem, né, desde antes do nazismo, isso vem se estendendo até os dias atuais. Unindo o apelo visual e uma ideologia, pode-se atravessar o imaginário das massas, construindo uma memória coletiva que ultrapassa a simples identificação, chegando a tocar até mesmo o inconsciente coletivo, sendo passado em gerações futuras através da linguagem, do cinema e outras artes. Pode-se compreender, então, como a reprodutibilidade técnica pode ser utilizada como ferramenta política de dominação, além, é claro, da transformação de obras de artes, outrora dedicadas ao culto, em ferramentas políticas. E nesse processo podemos observar a forma como a pornografia foi utilizada para construir inimigos de uma nação, a consolidação da oposição de uma conduta sexual normal, né, a ariana, e outra pervertida e anormal, que era a judia. Esse terceiro capítulo, ele vai tratar justamente dessa diferença que foi feita entre o que é pornográfico e o que é erótico, né? Porque o erótico, o eros, a gente pode observar lá na antiguidade, Foucault traz isso muito bem na hermenêutica do sujeito. O erótico, ele era uma forma de impulsionar o sujeito a agir, né? De colocar o sujeito, né, como sujeito de ação. Então, o erótico, ele é aquilo que impulsiona, enquanto que o pornográfico é o contrário. Ele vai ser aquilo que faz o sujeito parar mesmo. Ele vai ficar, né, como Lacan coloca, Seminário 10 da angústia, paralisado, né? Ele vai fazer com que o sujeito, né, nessa busca de repetição e saciação de um desejo, ele caia em um ciclo de que ele não sai, né? Enquanto que o erotismo é o contrário. Ele vai te impulsionar a agir, só que tendo essa noção mesmo também do fim. Até porque, por exemplo, se a gente tem a obra de arte que tinha uma aura, um aqui e agora, ela perde isso se ela for destruída, né? Mas a pornografia não. Se a pornografia, por exemplo, ela é destruída, não sobra nada, né? Enquanto que a obra de arte ela deixa no público, naqueles que conseguiram ter acesso, que viram as estátuas, os quadros, ela deixa uma impressão, né? Ela marca o sujeito de alguma forma. E quando ela se perde, é simplesmente algo que não pode ser recuperado, que não pode ser feito novamente, porque se perdeu esse aqui agora, né? Então, eu contrasto um pouco esses dois lados, né? Do pornográfico e o do erótico, e dessa forma, como o erótico foi colocado de lado em favor do pornográfico. Da mesma forma, né, por exemplo, Foucault vai tratar na hermenêutica de si, né, quando ele está falando do cuidado de si, o cuidado de si ele foi deixado de lado em favor do conhecimento de si. Só que nesse momento, né, da pornografia e da captura mesmo de identidades, a esse conhecimento de si vai ser muito pautado em catalogar, né, sexualidades, por exemplo. Quando você pensa na pornografia, você tem são fez vários tipos de pornografia e o sujeito, né, na sua intimidade, ele vai ter acesso a isso, só que isso vai ser utilizado para catalogar, né, o que é normal, o que é anormal, o que é perverso, o que, que não é, e vai colocar o sujeito, né, em caixinhas mesmo. Você é heterossexual e você gosta disso, disso e disso.
você é gay, você gosta disso, disso, disso. Você tem tipos para cada pessoa, né? Então, a sexualidade acaba sendo limitada, enquanto o sujeito também limita a própria sexualidade e a sexualidade do outro, né? Tem O eros é um dos elementos primordiais na vontade de conhecimento e, mais profundamente ainda, no cuidado de si, como podemos aprender a partir dos escritos de Michel Foucault. Essa vontade de conhecimento é reorientada para o sexo, onde se incentiva a falar sobre o sexo. É preciso que se possa entender e catalogar os tipos de sexo possíveis e circunscrever os indivíduos a essas posições bem definidas, onde o sexo limita e é ao mesmo tempo limitado. Curillo observa que, desde os anos 60, pornografia tem sido um dos principais panoptismos microfísicos que vigiam a população. É um dispositivo importante para escutar, registrar, transcrever e redistribuir o sexo e incitar a vontade ao conhecimento do prazer. A nova estratégia governamental foi incorporada na lei, que simula um movimento de desrepressão ao legalizar as imagens pornográficas. Na realidade, através do incitamento contínuo ao voyeurismo, a pornografia permite ao poder penetrar nas formas raras e pouco perceptíveis do desejo. É exatamente isso que eu estava falando, que a pornografia ela agora vai ser utilizada como uma forma, né, por um lado, principalmente nessa época dos anos 60, da liberação do movimento de liberação sexual, dos direitos femininos, aconteceu muito, né, ligar a ideia de liberação à ideia da pornografia também, colocando a pornografia como uma forma de subjetivação, uma forma de se fazer mais livre, né, dentro dessa sociedade repressiva, né? Então, é colocado como se fosse um movimento de desrepressão, enquanto, na verdade, ela só serve para isso, para catalogar cada vez mais os desejos que, de outra forma, não poderiam ser conhecidos do sujeito, né? Principalmente hoje com a internet, nada nunca é íntimo mais. Tudo que você acessa na internet, né, principalmente para quem não trabalha muito com segurança digital e tudo mais, tudo isso é visto, né? Tudo isso é vendido, tudo que você pesquisa, tudo que você, né, você falou em voz alta, o algoritmo captura aquilo e você recebe propagandas, né? Então tudo que você acessa é vendido para outras empresas de forma a elas, vamos dizer, construírem melhor uma seleção de objetos para você comprar. Eles vão te fornecer, né, aquilo que você deseja sem que você ativamente esteja buscando, né, apenas por essa catalogação dos desejos através da pornografia. E, né, pensando nisso, né, quando a gente pensa em como falar e refletir sobre a pornografia acaba nessa catal, catal enfim, formando esse catálogo dos desejos, a gente pensando na obra da Polly Barton, a gente vê que ela tem uma motivação diferente, né? O falar sobre a pornografia é justamente refletir sobre o momento em que ela surge, né, na vida do sujeito, como ele foi afetado por isso e como ele tenta, né, construir uma relação saudável com ou sem
a pornografia, né? É justamente uma revisão da própria história do sujeito, né? Que, por exemplo, em Michel Foucault, na hermenêutica do sujeito, é uma das formas de cuidado de si, quando você, né, olha para trás, entre aspas, e começa a repensar a sua própria história, a própria forma como a sua subjetividade foi sendo construída, né? Então a gente tem, né, ao meu ver, entre a obra da Polly Barton e aquilo que Foucault lê sobre o cuidado de si, né, uma forma de pensar como a pornografia afeta muito a vida de muitas pessoas, como captura mesmo da identidade e da subjetividade, né? Eu acho que o que eu queria apresentar era isso, assim, é mais uma visão geral. Tem um ponto que eu tinha até comentado com a Cristina, que era o que eu achei mais interessante, é que, por exemplo, aqui, um exemplo interessante, mas que, no entanto, encontra pouca atenção dos estudos acerca do nazismo, diz respeito à ficção Stalag, que era uma forma de literatura erótico-pornográfica que, não vou nem dizer erótico, mas, enfim, era pornográfica mesmo, que colocava, era feita por, né, judeus em Israel, só que eles camuflavam isso, né? Eles colocavam o nome de autores americanos ou britânicos, inventavam algum tradutor fictício para a obra e diziam que tinha sido traduzido do inglês. Só que ele não foi, né? Ele foi criado em Israel em paralelo com o julgamento do Eichmann, né, em 61. Esse tipo de revista era muito consumida pelos jovens. Ela trazia cenas de abuso sexual perpetrado por mulheres que eram soldados nazistas em soldados americanos e britânicos, né? Que ao fim eles conseguiam escapar da prisão e cometiam o mesmo tipo de violência que elas cometeram com elas. Então, era uma forma, né, de construir uma imagem, uma ideia de identidade mesmo, que tentasse, de alguma forma, conciliar essa visão de vítima, né? Eu tinha conversado um pouco com o meu professor sobre a questão da culpa e da vergonha, né, na sociedade japonesa, chinesa, e tinha pesquisado esses dias sobre isso, que essa vergonha, né, a vergonha e a culpa, elas estão muito ligadas, né, nessa época, ao fato de que o povo judeu, não, por um lado, não queria ser visto como vítima, mas e os soldados, né, que iam resgatar eles também não queriam colocar eles, né, nessa posição. Quando eles chegaram lá e se depararam com aquela realidade, né, os dois sentiam um pouco de vergonha e culpa, né? E, ao meu ver, né, essa forma de literatura, eu acho que ela tentava muito conciliar, né, essa culpa e essa vergonha através da violência sexual, né? Isso aparecia nessas revistas pornográficas. Depois elas, enfim, foram proibidas. Pouco tempo depois, acho que elas ficaram em circulação por uns 2, 3 anos, mais ou menos. Mas, enfim, é muito interessante de notar como a pornografia pode ser utilizada de tantas formas, né? Uma para construir subjetividade, outra para construir ou desconstruir, né, a própria ideia de sujeito, né, que, né, para muitos autores é uma coisa que está se perdendo, né? Então, eu acho que era isso, assim, eu queria apresentar de modo
bem geral mesmo, pesquisa. Caso, caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário, alguma crítica. Marcos, eu queria agradecer, eu gostei muito da sua apresentação. Quando você falou logo no começo, mesmo antes de citar Schopenhauer, eu me lembrei que é uma das frases que sempre que eu sempre brinco, porque ele diz assim que existem duas maneiras do desejo, de um desejo te deixar em maus lençóis, não lembro exatamente as palavras, mas uma é que você consiga saciar esse desejo, e a outra é de você não conseguir. Porque de ambas as formas, você fica no mesmo lugar. Porque desejando e conseguindo, você vai voltar a continuar desejando, e não conseguindo, você fica como aquele bicho que tem a cenoura na frente querendo chegar lá. Então, não existe outra maneira a não ser é, lidar de outra forma com o desejo, e não nessa de tentar obter o gozo. E por isso mesmo a Cristina falou na nossa última reunião que o que a gente busca não é exatamente a satisfação, o gozo, mas sim, vamos dizer, continuar desejando. Então, eu acho essa frase bem interessante, e ela é o começo do seu trabalho, né? E engraçado que você falou de Freud, mas Freud nunca assumiu que ele bebia de Schopenhauer, né? Pelo menos não publicamente, mas a obviedade é meio gritante. A gente fala muito disso, inclusive na aula, a gente estava discutindo isso ontem com o professor Jacóia. Que o Freud, acho que ele fala que leu Schopenhauer, mas ele já estava bem mais velho, assim. Já tinha fugido da guerra, chegou um ponto ali que ele lê e fala sobre ele. Mas eu tenho certeza que leu antes, já conhecia. Então, é o pêndulo, né, que ele coloca está entre o desejo e o tédio, e né, sempre que você alcança aquilo que você desejava, você tem o tédio, que agora você não tem nada. Então você precisa de um novo desejo. Então a gente cai muito nesse ciclo vicioso. Né? E, como você falou, né, a Cristina, a gente principalmente ela no caso, queria dar uma saída, né, mais social para essa repetição, né? Já que nem todo mundo pode ser artista, nem todo mundo consegue pintar um quadro e sublimar, né, aquilo que sente, escrever uma obra, fazer uma música. Então, de alguma forma, a gente tem que encontrar, né, uma saída. Eu não sei qual ainda, mas, mas Ah, Schopenhauer sabe, outra é, coisa que eu queria te falar, de que ontem, na minha aula, que é sobre a sexualidade mesmo, sobre introdução à sexualidade, ele vai falar toda a história da sexualidade antes mesmo de Foucault. Foucault escreve a história da sexualidade, mas tem um livro anterior que também tem o mesmo nome. Mas tem dois grandes nomes da sexologia que são, um chama Havelock Ellis e o outro é o Krafft-Ebing. E esses uhum, dois, embora eles sejam contemporâneos, eles não têm a mesma ideia, porque enquanto o Ebing é mais naturalista e favorável à naturalização da sexualidade, o Havelock Ellis é esse catalogador
que você estava falando. Então, o que ele escreve, inclusive, é um compêndio que chama, é, é, acho que é Tratatus Sexualis, que era Uhum. aquela que eles sempre escreviam os tratados, né, no 1800 e pouco, e ele ia lá colocar todos os verbetes que eram da sexualidade. E é daí que começa a dar esses nomes. E é engraçado você colocar que a pornografia vem quase que para ilustrar o que essas pessoas nessa época começaram a fazer, porque inclusive o professor de ontem, que é o Paulo Reis, ele estava falando que isso vem depois de um grande movimento puritano, do puritanismo, que vinha para controlar, para regrar, porque se você pensar na Idade Média, a Idade Média era uma grande balbúrdia de alguma forma, não tinha essa coisa da sexualidade ser tão vista com maus olhos e tal, tanto que era uma coisa natural do ser humano, mas aí quando vem essa contra-reforma e o protestantismo e o puritanismo, que vem todo ali como um movimento das guerras religiosas, aí também vem a medicina se apropriar disso e começar a formatar o comportamento sexual das suas populações. E esses médicos, eles encontram um lugar justamente nesse momento de regramento social. E aí ele fala bem disso, esse meu professor, que ele fala de um movimento ondulatório, que no momento da história, falando historicamente, você tem uma liberação sexual, uma liberdade sexual, e no próximo você já tem um controle maior, uma coisa de rigor. E assim continua, fazendo uma ondulação, que se a gente pensar aí, em algum tempo atrás, pouco, 4 ou 5 anos, você teve uma grande repressão, tanto nas escolas, que é da minha área, da educação sexual, lá onde já se viu falar sobre isso, porque isso é estimular, e não, na verdade, quando se fala de educação sexual, enfim, não é a ideia, não é de forma alguma estimular, mas sim esclarecer. Esclarecer é uma coisa que é simplesmente natural, como falar de qualquer outra coisa da vida, da nutrição, disso e daquilo. E, enfim, era. Ah, meu gato vai pisar no. Pisou em cima do negócio, que azar, desculpa. Bom, mas era isso. Você estava falando do Ebin, eu não tenho certeza se era ele ou se era outro médico, acho que era outro. Porque no início, na Alemanha, acho que no começo dos anos 1900, tinha um médico que ele fazia filmes justamente, por exemplo, para conscientizar as pessoas sobre a homossexualidade, que era uma coisa normal, era comum, tudo mais. Só que depois ele é censurado. Isso aparece, acho que em 1905, por aí, assim. É bem antigo, assim, cinema mudo lá. Então, né, acho que principalmente na Alemanha, eles estavam indo muito, né, nessa via de tentar entender e catalogar a sexualidade, compreender como funciona. Só que aí, ao mesmo tempo, eles caem muito nessa armadilha da censura de algumas formas, né? Eu acho que hoje em dia a gente também cai muito nessa. Você estava falando na educação sexual. Acho que as pessoas, quando escutam, né, educação sexual, eles entendem educação pornográfica. E não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Só que eu acho que já está tão fundo na cabeça das pessoas ali ligar a pornografia com a sexualidade que elas não conseguem mais, né, perceber que existe uma diferença, né? Para alguns não existe, para alguns a sexualidade e a pornografia vão junto ali, né? Mas, ao meu ver, são coisas completamente diferentes. E alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Pode falar, Cássio.
Boa noite, tudo bem? Boa noite. É, eu caí aqui de paraquedas, na verdade, porque eu tenho muita curiosidade sobre esses assuntos, então eu achei muito interessante esse grupo de estudo. E, assim, eu queria saber se esse artigo seu ele está disponível em algum lugar, porque eu fiquei curioso para ler. E também falar que eu tive uma trajetória na vida religiosa. Eu passei um tempo no mosteiro, eu era noviço, e algumas coisas que você falou no seu artigo eu lembrei que eu estudei, entre aspas, né, a questão na filosofia propriamente, né? Quando você falou do Eros, né, eu aprendi que ele é um daimon, né, um espírito intermediário que ele impulsiona para o absoluto, né? E que pornográfico seria uma degeneração, né, desse Eros, né, uma deturpação, enfim. E eu também ouvia muito a questão da exagoresis, né, da manifestação dos pensamentos, né, dirigidos no caso a um diretor espiritual, né, um mestre da consciência, entre aspas. E aí tudo que você foi falando, eu fui fazendo essas conexões, assim. Eu sou psicólogo, assim, mas estou fazendo pós em outra área, em jurídica, porque eu passei pelo Tribunal de Justiça também, então eu gosto dessa área. E também eu sou artista, não sei se vai aparecer aqui. Eu Ah, gosto não tá. de desenhar também. Então todos esses temas, assim, me interessam bastante. E eu queria agradecer por ter me permitido participar. Não, a gente que agradece. Então, esse artigo, ele vai ser publicado ainda no dossiê que a gente está fazendo. A gente está terminando agora, já são os últimos dias, com a revista Ítaca, no caso, da Federal do Rio. Aí eu vou publicar, né, submeter esse texto para a revista, e tem um outro texto, né, que talvez apareça, não é certeza, mas que talvez você se interesse. Eu estava comentando com a Milena, que era sobre a pornografia a partir de um ponto de vista de São Tomás de Aquino, se eu não me engano. Né? Era São Tomás de Aquino e um pouco em Agostinho também. Uhum. Então, Que bacana. essa ideia, né, de pensar a sexualidade, a pornografia através do viés religioso também é muito interessante. Sim, Então, cara, eu aprendi que, tipo, foi Agostinho que colocou a sexualidade no cerne, assim, né, da questão. Tanto que ele fala que foi depois do pecado original que surgiu a libido, né? E São uhum, Tomás de Aquino ficava com umas interrogações muito estúpidas, né? Tipo, pensando se o sexo era mais prazeroso antes ou depois do pecado original, né? Umas questões, assim, totalmente aleatórias. Inclusive, eu queria ter participado desse dossiê com meu irmão, que ele é mestrando na área uhum. de filosofia, mas ele é da estética, né, e da psicanálise. Sobre, não sei se você conhece o Hazbin Hotel, aquela série, que tem muita questão de pornografia, né? A gente queria escrever sobre um personagem, mas acabou não dando tempo. É uma pena. Acho que vai até o dia 27. É, até o dia 27 ainda. É que ele tá muito Mas ocupado com a dissertação que vai ser em breve agora, aí não ia dar tempo, mas a gente queria você muito ter tem participado. Não, mas a gente ainda vai, acho que mais para frente, fazer outro. A gente já fez um, né? O primeiro foi com a Federal do Piauí, aí o segundo agora com a Federal do Rio de Janeiro. Aí quem sabe ano que vem, no final desse ano, a gente tente fazer mais um, dependendo de como forem andando os encontros, assim. Alguém tem mais algum comentário? Eu tinha comentado, né, mais cedo, porque não estava, que o próximo encontro ele ainda não tem, né, um apresentador definido. A Cristina não vai poder participar, né? Ela não pode participar desse encontro e do próximo. Então a gente está procurando alguém, né? Quem tiver alguma pesquisa que queira apresentar, que queira, né, discutir no grupo na próxima, acho que é dia, deixa eu ver, acho que vai ser dia 10. É 8, quarta-feira, dia 8. Isso, dia 8. Se alguém quiser apresentar alguma coisa, só falar comigo. Então, aí a gente vê como fazer. Aí depois ela volta e tudo fica bem novamente. Então é isso, gente. Acho que se ninguém tiver mais algum comentário, queria agradecer muito, né, pela participação de vocês, né?
a Milena, que está aqui desde o começo, a Alan, o Vinícius também já está há muito tempo, Cássio, né, seja bem-vindo, né, espero ver você, no caso, no próximo encontro, e conhecer a Cristina, com certeza vai amar ela, né, e vamos seguindo. Tchau, muito obrigado, Marcos. Tchau, tchau, Aí a gente Alan. fica Muito conversando, obrigada, tá? Marcos. Até Obrigado. domingo eu te dou um retorno. Tá ok, tô esperando. Tchau. Marcos, você pode mandar no grupo os textos que você comentou? Quais seriam esses que eu apresentei? É, Eu enviei no grupo, acho que eu enviei tem alguns dias, mas eu vou enviar lá de novo. tá Aí bom, obrigada. tem outros que vão aparecer no dossiê, né? Então, aí eu só vou poder enviar quando lançar. Perfeito. Tchau, tchau, então. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. obrigado, boa noite.